Opiates, a group of psychoactive drugs, are named for opium poppies. These poppies are growing in Thailand, a country in Southeast Asia. Anjos, seres de luz, mensageiros do divino e reconhecidos até mesmo em outras culturas além do cristianismo. Durante eras, executaram tarefas que iam desde destruir antros de puro pecado até dar as boas notícias sobre o surgimento de um salvador para toda a humanidade. Embora por vezes se manifestasse de uma maneira um tanto quanto incomum que ia contra a imagem popular de um belo homem com asas, ainda assim eles se mostram como representações astrais da justiça. Uma pena que nesse canal sempre que eu usei a palavra anjo acabou sendo direcionado a dois produtos duvidosos. Um pequeno desabafo aqui. Por mais que até o momento eu só tenha realmente falado dos anjos de Dragon Ball em obras questionáveis, eu realmente gosto muito desse conceito de um desses seres que quebrou sua neutralidade de alguma forma por bem ou por mal. Eu sei que vai ter algum engraçaralho que vai comentar aquelas abobrinhas de que eu supostamente estaria tentando enfiar uma visão cristã em tudo, mas a verdade é que o próprio Super jamais se preocupou em desenvolver esse núcleo de personagens, com exceção talvez do Meros. Então eu acho que esse tipo de história é mais os fãs querendo dar o mínimo de importância a eles. Tá certo que nem sempre isso dá certo, como era de se esperar. Afinal, em um caso, tudo que eu vi foi só um feitiço extremamente bizarro e específico, mas no outro, inacreditavelmente, ele foi a única coisa realmente boa, já que a história era bem qualquer coisa. Mas o vilão ao menos tinha lá seu carisma, apesar de seus pontuais momentos irritantes. Eu fui pesquisando sobre mais obras nesse naipe que me deparei não com um fã-mangá, mas uma série, de novo, chamada de Dragon Ball Mikoshi Saga. E eu admito que estava até animado, pensando imediatamente que seria no mínimo um guilty pleasure. Mas eu comecei a entrar em profundo desespero ao descobrir que o outro maluco que fez aquela atrocidade disfarçada de história estava envolvido nessa produção. Além, é claro, de que as fanarts que você encontra da personagem na internet são perfeitas para deixar seus vídeos no amarelo. Pensei muito a respeito se eu ia realmente me arriscar em analisar essa série, mas eu refleti. Os vídeos que não são de Dragon Ball ainda estão sendo devidamente planejados e executados. Além disso, praticamente não sobrou nenhum fã-mangá para eu analisar. E meio que pelos últimos vídeos vocês já devem deduzir que eu não estou nem um pouco afim de falar de Dragon Ball Golden Age ainda. Então, meu amigo, já faz o ritual básico. Like, inscrição, hype, compartilhamento, comentário e, se possível, uma doação. Um muito obrigado ao querido Yoshi-san TV, que nos doou R$10 pelo valeu demais. Além de ter dado uma mensagem excelente de apoio. Sou eternamente grato a você e espero que muito em breve os nossos collabs saiam do papel. No primeiro episódio, vemos que alguém se encontra em um tal de Omniverso. Não. Observando Goku por meio de um báculo angelical e refletindo sobre o desempenho dele em relação ao instinto superior. Obviamente se trata da vilã dessa saga, a tal Mikoshi-sama. Ela está se comunicando com um servo que por hora se mantém oculto, mas no fim ambos chegam ao consenso de que devem intervir mesmo com os riscos. Por incrível que pareça, apesar da simplicidade da animação / direção, e não haver dublagem, apenas balões de texto, o diálogo dessa cena inicial é surpreendentemente bem escrito. Ele não é nem expositivo demais, muito menos misterioso demais. A motivação da vilã aqui nesse começo pode até não parecer grandes coisas, mas ao menos você compra a ideia ao sentir a tal aura, como diz o pessoal do TikTok. E em meio aos créditos iniciais, vemos que Goku, Gohan e Vegeta estão treinando em um planeta que eu pensei se tratar do planeta do Bills, mas na verdade é outro planeta. É uma cena de ação competente, mas a única coisa que eu não achei legal foi as cores da roupa do Goku aqui. Sei lá, cara, eu achei uma combinação muito aleatória, parece até aqueles bonecos falsos que você compra em mercado municipal. Mas também descobrimos que essa história terá sangue, essência. Pura essência, te gusta ou não, maricona? O diálogo que se segue, na verdade é bem legal também, já que o Goku demonstra estar orgulhoso por Gohan estar mais forte. Pelo menos na minha visão aqui é coerente, já que o vemos treinar com pessoas poderosas e não fazendo 3 flexões escondido. Além disso, o Goku ainda mete o louco pra cima do Vegeta quando ele o ridiculariza sobre estar apanhando pro próprio filho, rebatendo com o fato dele saber que às vezes o Trunks também acaba fazendo isso com ele vez ou outra. Mas aqui também vemos um elemento que eu não gostei, que é mais uma vez a falácia do tal poder oculto do Gohan, o que na minha opinião não precisava, já que eles falaram que o cara tá treinando com ele já tem muito tempo, então custava dizer que ele só tá evoluindo de forma orgânica. Mas depois do Whis praticamente ter tido um Homens,
de mamar porcarias. Ele justifica a ausência do Bills, dizendo que ele havia ido para uma reunião organizada pelo próprio Champa, algo que não acontecia há pelo menos 3.000 anos. Os Kaioshins até ficam preocupados com isso, mas o Whis os tranquiliza, dizendo que o peixe oráculo poderia prever quando o Hakaishin iria voltar. Mas ele acaba se assustando ao saber que o peixe aparentemente estava impedido de usar seus poderes por meio de forças externas. Aparentemente o lugar da reunião dos deuses foi colocado sob um campo de redistorção, que segundo a explicação do Whis, impede qualquer um de ver o que acontece lá dentro. Enquanto isso, o peixe oráculo fica cada vez mais oreta, pois ele não consegue prever nada que não seja desolação, solidão, vazio e morte. No segundo episódio, temos a decisão no mínimo questionável do Vegeta querer um treino até a morte com Gohan para que ambos testem seus limites. Apesar do risco meio desnecessário dado o contexto, acho que vou passar um pano, pois a luta que vem a seguir é bem legal, ainda mais porque ela tem sangue! Essência! Tablos está controlando minha mente! Essência também é o Gohan ter criado essa técnica que prende o oponente em um campo de gravidade aumentada, o deixando vulnerável a um ataque. Pra mim isso é ótimo, já que na minha opinião Dragon Ball sempre pecou na variedade de técnicas que não se resumem só a explodir coisas com rajadas de Ki. Em paralelo vemos o que já era esperado. Mikoshi literalmente massacrou todos os Hakaishins, com o direito a sangue e um take muito brabo. Eu não sei se vou ser guilhotinado por falar isso, mas isso aqui poderia ser facilmente alguma fase em um Devil May Cry da vida. Mas mesmo que tenha sido um bom momento, por causa de um único diálogo eu comecei a rir igual um idiota, já que a Mikoshi diz que a única coisa que ela está fazendo é limpeza. Acho que é porque é mulher mesmo. Piadas de cunho duvidoso à parte, eu também gostei bastante dessa cena, onde Mikoshi explica um pouco suas motivações, já que é justamente o fato dos Hakaishins não estarem fazendo o seu trabalho. Também gosto que ela destaca as razões que os fizeram decair, como sendo conformismo, egoísmo e preguiça. Eu sei que é algo meio bestinha, mas vamos lembrar que esses tópicos nunca foram trazidos à tona no Super, só pela fandom. Então só o fato disso aqui estar sendo comentado de uma forma mais ou menos decente já é um ponto positivo. E depois de um breve diálogo sobre os deuses terem a obrigação de defenderem os mortais de grandes ameaças, mas o Bills defender que não é ruim os mortais evoluírem, temos mais uma cena que possui a tal da aura. A luta do Gohan e do Vegeta continua sem nada muito interessante. Enquanto isso, o Whis é obrigado a colocar o peixe oráculo pra dormir, já que ele aparentemente viu o preço das coisas do Pão de Açúcar e ficou maluco. Porém, vemos que Mikoshi realmente churrascou o Bills, já que o Shin acaba indo de arrasta em câmera lenta. Engraçado que poucos segundos atrás a cena tinha ficado com a saturação baixa, então parece até que foi o Zack Snyder que dirigiu isso. Mas não dá nem 5 minutos e do nada o Shin volta à vida. Se você achava que eles iam remover um dos personagens mais inúteis da franquia logo de cara, acabou se frustrando. E o episódio acaba com o Vegeta e o Gohan em sua luta essencial, destruindo tudo. Tá legal, essa luta já tá me cansando um pouco. Principalmente porque o Vegeta voltou com as suas pataquadas do começo do Z. Caramba, eu não me livro desse tipo de merda nunca. Pelo menos o Whis fez o favor de parar com isso antes que eu, sei lá, me jogasse no manguezal. Bom, após mais alguns diálogos engraçadinhos e o Gohan voltar com suas vergonhosas poses, o Whis enfim os atualiza sobre toda a situação. Ele fala que aparentemente tem alguma coisa terrível acontecendo e ele fala sobre o Shin quase ter ido de arrasta. Mas se não foi, é porque o Bills conseguiu sobreviver por muito pouco. Talvez a tal aura não seja tão foda assim. E eu também gostaria de mencionar sobre a explicação das vidas dos Hakaishins e Kaioshins estarem conectadas, que seria justamente para manter os Hakaishins sob controle. Mas assim, eu não consigo levar essa explicação a sério em padrões de Dragon Ball Super. Não só porque, aparentemente, não preveniu abuso de autoridade nenhum por milênios, mas também porque praticamente só serviu pro Black quase concluir o plano dele na linha do Trunks. Dragon Ball Super consegue contaminar até fanfic com seus conceitos pra lá de questionáveis. Bom, o pessoal se retira para que possam recuperar as energias e se prepararem para o pior, mas pelo visto nossa bela vilã já estava os observando há um bom tempo. Enquanto os Saiyajins vão fazer aquele rango de respeito, vemos que Mikoshi já estava ativa por lá. Ela fica tratando o Whis com carinho, o que faz sentido, já que ela tecnicamente seria a mãe dos anjos. Enquanto isso, os Kaioshins se curvam para prestar respeito. Eu vou falar disso daqui a pouco com mais detalhes, mas se tem uma coisa que me incomodou horrores nessa cena foi o fato de que a tensão foi esmigalhada pela trilha sonora fora de tom. Isso, inclusive, é um problema do próprio Dragon Ball Super,
que perde a oportunidade de construir tensão e atmosfera com o som ambiente por ficar enfiando música toda santa hora. Agora, isso aqui não é um defeito, mas eu fiquei confuso quanto à altura dessa mulher. Porque nos primeiros episódios ela parecia ter mais de 2 metros, mas tem cenas aqui que ela parece ser bem baixinha. Não sei se isso aqui é por causa da perspectiva ou se foi um erro, então fica a seu critério aí decidir. E mano, se liga nessa linha de diálogo do Goku. Esta cosa no tiene esencia. Pi, 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 pi. Bicho, tem como não, na hora que eu ouvi isso eu ri tanto que eu pensei que eu ia explodir. Mas melhor que isso é essa pedrada aqui. Goku obviamente fica confuso e pergunta se isso irá acontecer por meio de algum desastre natural, mas aí a formadora de Aura fala que quem vai fazer isso é ela mesma, o que faz o Goku do Z se mostrar, o que é sempre bom. Isso na verdade é um ponto genuinamente positivo, porque quando o Goku percebe que a Mikoshi realmente tem más intenções, ele simplesmente caga pro fato dela ser um anjo e fala com todas as letras que não vai deixar ela fazer nada contra o Universo 7. Por favor, que esse Goku não suma com o decorrer dos episódios. E após uma excelente apresentação do instinto superior, temos uma luta tão bem feita que eu preciso fazer a piada.
Chegamos mais ou menos na metade da história, e como manda a tradição, vou falar o que estou achando até o momento. E assim, eu tenho que ser sincero, eu pensei que essa série seria uma completa porcaria, principalmente porque o outro maluco lá estava envolvido, mas sinceramente tem sido uma experiência até que bem agradável. Claro, eu não tô falando de nenhum primor de roteiro. Na verdade, eu arrisco dizer que a história tá até que meio morna, mas com certeza o destaque maior é a própria Mikoshi. Fiz a piada dela ter a tal aura, mas a verdade é que essa mulher com poucas aparições até o momento tá carregando a série nas costas. E claro, essa luta teve absolute essência. Talvez a experiência seja comparada a você ter uma boa caminhada pelos cantos mais tranquilos da orla de Aracaju. Eu gosto de fazer essas caminhadas. Mais alguém? Aparentemente o Goku foi de arrasta, então a Mikoshi vai até o Whis, aparentemente para o recrutar para seu plano. Porém, repentinamente vemos que o Gohan também tem seu instinto superior. Olha, eu sei que nesse momento deve ter muita gente comentando o quão absurdo é isso, mas eu tenho uma opinião. Eu acho pica um Gohan instinto superior? Sim. Mas sinceramente eu acho que aqui na série não fez muito sentido, principalmente porque o Gohan ativou esse poder pela fúria, sendo que isso tecnicamente precisa de calmaria. De qualquer forma, temos mais uma luta bem interessante, mas o Vegeta é impedido de lutar pelo próprio Whis. E acredite em mim, essa luta, além de ser um deleite para os olhos, consegue também satisfazer os haters do poder oculto, pois embora o Gohan aparente estar ganhando vantagem, até mesmo usando a versão completa do instinto superior, isso não é o suficiente e ele morre. Só que, mano, foi uma quebra de expectativa muito foda. Não porque as coisas estavam caminhando para uma vitória, mas sim porque estavam fazendo a gente acreditar que o Gohan ao menos seria derrotado de uma forma mais heróica, quando na verdade ele foi derrotado com grande facilidade. Após uma excelente apresentação do Ultra Ego, temos mais uma luta que é o puro suco da essência, com o maior destaque sendo o Vegeta usando de estratégias para enfim conseguir lascar um socão no rosto da vilã, que embora não tenha feito praticamente nada, já é um avanço. Outro detalhe que gostei, a Mikoshi se incomoda com o fato do Vegeta ter borrado o batom dela. Além disso, o que fez ela baixar a guarda por um momento foi o fato do Vegeta estar mexendo com seu ego. Finalmente, uma vilã que tem mais traços de personalidade do que qualquer outra porcaria que o Young-Didi já tenha escrito. E o episódio finaliza com o Vegeta lascando um belo Hakai. Milagrosamente, Vegeta sobrevive ao Hakai que foi repelido em sua direção. Roteiro. A luta continua, mas claramente o príncipe dos Saiyajins ainda é inferior à mãe dos anjos. Tanto que ele precisou de um flashback do Bills para o motivar. Mais de um, na verdade. Porém, isso culmina no surgimento de uma fucking Hakai Dama, o que obriga o Whis a agir, senão todos morreriam. Mas você percebe que a sua série tem essência quando a vilã quebra os 2 braços do calvo. A 18 ficaria com inveja disso. Esse episódio me fez gostar ainda mais da Mikoshi como uma vilã, pois ela debocha e humilha tanto o Vegeta, tirando ele pra merda, que é impressionante. Ela sabe muito bem que é a mais forte, então trata ele como um mero verme. Eu juro que é muito raro ver um vilão fanmade de Dragon Ball tão imponente assim. Mesmo sem os braços, Vegeta continua lutando incansavelmente, chegando até mesmo a sujar Mikoshi com seu sangue, o que a deixa enojada. Mas você sente ainda mais a imponência dela quando ela diz explicitamente que ela só não derrotou o Vegeta em 1 segundo pois ela queria o fazer sofrer. Tanto que o Vegeta, à beira da morte, diz que fez de tudo para vingar Gohan e Goku, o que mais uma vez me agrada, pois demonstra a evolução do personagem de uma maneira sutil. A situação está tão feia que os Kaioshins estão quase indo pra briga, mas o Whis acaba intervindo e o Vegeta é jogado pra longe. Mikoshi continua tentando passar sua proposta pro Whis, mas de novo é interrompida. É algo que esqueci de comentar, mas é uma piada recorrente da série ela ser interrompida por alguma coisa antes de fazer a tal proposta de fato. Mas no fim ela acaba matando o Vegeta antes dele usar aquela técnica de se explodir. E ela também acaba com todo o resto, com exceção do próprio Whis, finalmente tendo a tal privacidade para conversar. Esse episódio aqui é gigantesco, então vou dar meu melhor para resumir. O Whis aparentemente revive o pessoal e revela que Mikoshi na verdade havia drenado todo o ki divino deles. Então começa a explicação da lore da personagem, com alguns momentos de comédia que até que foram bem legais, como essa piada do Goku achando que o Daishinkan havia tido relações com a mulher, mas acaba descobrindo que os anjos foram criados a partir do nada por irmãos gêmeos, o que gera essas reações aí.
De qualquer forma, também ficamos sabendo sobre a criação do verso de Dragon Ball, com essa versão adulta do Zeno criando tudo a partir do nada, e com o epicentro de sua criação sendo a Árvore da Vida, onde era armazenado não apenas a matéria e o poder, mas também os valores e as emoções. Dessa árvore nasceram os primeiros anjos, Daishinkan e Mikoshi, que ficaram encarregados de cuidar da próxima geração que nasceria. Porém, Mikoshi era ambiciosa e quis se aventurar através dos limites do Tao Universo, onde existia apenas escuridão, uma escuridão capaz de corromper até mesmo deuses, deixando toda a responsabilidade de cuidar de Whis e companhia com o Daishinkan. E no final do episódio descobrimos que o Whis está sob efeito de um selo que o impede de tomar qualquer atitude que vá contra as vontades de Mikoshi. Por isso, lhes resta apenas recrutar gente para treinar. Esse episódio aqui na verdade é um grande flashback que não agrega em muita coisa. Vemos que Goku, Gohan e Vegeta estavam treinando no planeta do Bills com o Broly. Claro, isso definitivamente não é incomum, já que isso também aconteceu oficialmente no Super. Mas uma coisa que achei particularmente bizarra é que esse Broly, além de parecer plenamente controlado, ele tem a mesma personalidade do Broly do Z, como se o autor tivesse confundido os personagens. Mas é aqui que acaba a série, pois ela ainda não foi finalizada. Dragon Ball Mikoshi Saga foi uma grata surpresa. Quando eu vi esse negócio, eu jurava que seria terrível. Mas conforme os episódios foram avançando, eu fui percebendo inúmeras qualidades. Claro, obviamente a série tem seus defeitos, tipo quando eles abandonam a construção de tensão e atmosfera para ficar entupindo episódios de música, e cá colar a animação em CG pode desagradar. Também devo citar um pouco do efeito Young Didi, uma enrolação em certas partes, mas felizmente isso é compensado com lore, diálogos bons e lutas muito bem feitas. Espero que o autor continue com a série, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Para Dragon Ball Mikoshi Saga, eu dou um 8, um sólido 8. Fiquem com Deus e até mais.